Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso gratuito de Adobe Photoshop. Então, esse é o nosso curso de design gráfico na prática. Então, iremos dar continuidade com as nossas aulas e desta vez temos a nossa ferramenta, o Adobe Photoshop 2021. Então, é uma versão mais atualizada em relação a que temos usado nas aulas anteriores. Então, de referir que tem versões muito mais atualizadas em relação a essa. Então, no entanto, não existirá tanta diferença em questões práticas, né, para questões de aprendizado. Então, na aula de hoje, iremos aprender sobre alinhamentos ou ferramenta de alinhamentos de camadas. Então, iremos iniciar um novo projeto. Então, como podem ver aqui na nossa ferramenta, temos o botão Create New. Então, podemos clicar cá. Então, de seguida teremos esta janela. Então, na presente janela iremos selecionar, deixa-me cá ver, iremos inserir aqui a largura. Então, iremos escrever 1080, então 1080 e o mesmo iremos colocar na parte de baixo. Então, também iremos escrever 1080. Então, iremos manter aqui as propriedades como podemos ver. Então, a resolução podemos deixar 300 e iremos criar o nosso projeto. Então, de seguida, como podem ver, cá temos a nossa área. Então, cá temos a nossa área de trabalho. Então, deixa-me cá só organizar. Então, cá estou a organizar o nosso painel. Deixa-me cá minimizar. Então, irei apenas colocar numa única barra, né? Então, todas as ferramentas irão se encontrar na mesma barra, só para a questão de organização. Então, deixa-me cá ver. Então, cá temos. Então, também temos aqui outras opções. Então, nesse caso, opções de área de trabalho. Então, temos aqui para 3D, Graphic e fotografia. Podemos criar um novo workspace, nesse caso, nossa área de trabalho e muito mais. Então, na nossa aula de hoje, iremos aprender sobre alinhamento de camadas. Então, mais para a questão de organização e também manter uma certa consistência visual. Então, como podem ver, cá temos a nossa única camada. Então, cá temos nos layers. Então, como podem ver, temos aqui os layers. Então, iremos criar uma camada. Então, podemos inserir através de uma forma. Então, iremos criar um retângulo. Então, como podem ver, iremos aqui no Rectangle Tool. Então, iremos desenhar o retângulo. Então, iremos segurar a tecla Shift para manter a proporção. Então, como podem ver, cá temos. Iremos soltar. Então, cá temos o nosso retângulo criado. Então, iremos novamente para as camadas. Então, como podem ver, cá temos a nossa primeira, nesse caso a nossa segunda camada. Então, é um retângulo. Então, iremos efetuar a cópia da mesma figura. Iremos clicar no nosso retângulo, segurar a tecla Alt sem soltar e arrastar com o mouse para a direita. Como podem ver, cá temos. Então, podemos efetuar a cópia do nosso retângulo e criar a nossa segunda figura. E cá temos. Então, podemos efetuar muito mais cópias. Então, mesmo processo, Alt,
arrastar para diferentes lugares. Então, iremos alterar a cor, então apenas iremos clicar. Então, uma vez clicadas, podemos alterar as suas propriedades. Então, cá temos a primeira cor, iremos clicar no segundo retângulo, nesse caso mais um retângulo, quer dizer é quadrado e não retângulo. Iremos para a outra figura, iremos alterar a cor. Então podemos selecionar cá no Color Picker. Então podemos escolher livremente uma determinada cor. Então cá temos, iremos alterar a nossa última figura. Então iremos selecionar, deixa-me cá ver a cor verde. Então como podem ver, cá temos. Então, para poder efetuar alinhamento das nossas camadas, então cá temos na parte de cima as opções de alinhamento de camadas. Então, iremos primeiramente pintar todas elas. Então, segurar com o mouse sem soltar. Então, iremos arrastar para baixo. Perfeito. Então, iremos selecionar duas delas. Então, podemos selecionar essa primeira, a vermelha, e depois a laranja. Então, como podem ver, cá temos. Então, temos essas opções de guias, de dicas de alinhamento. Então, ao arrastar, então podemos ver aqui essas linhas que nos mostram o alinhamento das nossas camadas. Então temos o alinhamento em relação à nossa área de trabalho. Então, como pode ver, temos aqui o alinhamento centralizado. Deixa-me cá procurar centralizar. Então irei primeiramente afastar as nossas outras figuras, uma vez que irá usar as outras camadas para mostrar sugestões de alinhamento. Então irei cá procurar por uma linha. Como podem ver, esta linha é uma linha da nossa área de trabalho. Então é uma sugestão de alinhamento em relação à nossa área de trabalho. Então podemos também ver a linha horizontal. Então também é uma sugestão de alinhamento. Mas suponhamos que queiramos alinhar essas duas figuras. Então, como pode ver, quando clicamos apenas em uma camada, a nossa área de ferramentas de alinhamento encontra-se desabilitada. Mas a partir do momento que selecionamos mais de uma camada, temos aqui habilitada as opções de alinhamento. Então, primeiramente, temos aqui o alinhamento à esquerda. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que irá alinhar esses dois objetos à esquerda. Então, em questões práticas, iremos selecionar ambas e de seguida iremos clicar. Então, como puderam ver, tivemos cá, suponhamos, uma linha vertical, então à esquerda nesse caso, e na qual arrastou a nossa figura vermelha e alinhou em relação à nossa figura laranja. Então irei deixar mais para cima para podermos ver melhor. Então iremos clicar aqui alinhamento à esquerda. Perfeito. Então de seguida podemos testar o oposto. Então deixamos que aumentar o tamanho da nossa área para podermos enxergar melhor. Então irei cá selecionar novamente ambos e irei clicar alinhamento à direita. Então, como puderam ver, desta vez já arrastamos a nossa figura laranja e alinhou à direita em relação à nossa outra figura, nesse caso nosso quadrado vermelho.
Então, temos aqui outras opções de alinhamento, como podemos ver, para cima, para baixo. Então, iremos explorar. Então, como podem ver, então, ao selecionar, podemos ver que aqui temos o alinhamento horizontal. Então, como podem ver, se baseia numa linha horizontal. Então, nessa outra área, nos baseamos em linhas verticais. Então, iremos selecionar. Então, iremos clicar aqui em alinhamento para o topo. Então, ao clicar, veremos que a nossa outra figura que encontrava-se por baixo irá alinhar verticalmente em relação à outra figura. Então, iremos efetuar novamente. Então, desta vez, iremos clicar alinhamento para baixo. Então, como podem ver, cá temos. Então, temos também outras opções. Então, como podem ver, temos aqui o centralizado horizontalmente. Então, deixamos cá colocar. Então, iremos selecionar e iremos alinhar horizontalmente. Perfeito. Então, o que aconteceu? Tínhamos cá a nossa figura. Então, foi arrastado até o encontro da nossa outra figura. Então, tivemos cá um alinhamento centralizado, na qual ambas figuras tiveram como base a mesma linha vertical. Então, iremos avançar com ainda nos alinhamentos. Cá temos mais figuras. Então, como podem ver, cá temos mais essas figuras e temos mais essas. Então, além de alinhar em relação a duas figuras, nesse caso, podemos alinhar em relação a várias outras figuras. Então, podemos selecionar todos os nossos quadrados e iremos clicar alinhamento à esquerda. Então, como puderam ver, cá temos. Então, iremos clicar o Ctrl Z, então, para desfazer a nossa ação anterior. Desta vez, iremos clicar alinhamento à direita. Então, iremos clicar. Então, como podem ver, cá temos. Então, voltando novamente, podemos alinhar em relação ao topo. Então, como podem ver, cá temos. Então, tivemos uma pequena sobreposição. Então, isso porque a nossa figura então, encontrava-se quase na mesma linha vertical em relação à outra, nesse caso a vermelha. Então, o que aconteceu? A nossa figura amarela sobrepôs a nossa figura vermelha. Então, só para voltarmos novamente, selecionamos e alinhamento ao topo. Então, como podem ver, cá temos. Então, o mesmo pode acontecer para baixo. Então, iremos clicar e cá temos. Podemos centrar em relação a uma linha horizontal. Então, iremos pintar e iremos clicar cá. Então, como podem ver, cá temos. E também podemos centrar em relação a uma linha horizontal, nesse caso vertical. Então, iremos clicar e cá temos. Então, ainda podemos alinhar em relação à mesma linha horizontal. Então, como podem ver, cá temos. Então, todas as figuras encontram-se cá, selecionadas. Como podem ver, podemos tirar uma a uma. E podemos centralizar novamente. Então, cá temos na horizontal e cá temos na vertical. Então, esses são os diferentes tipos de alinhamento que podemos encontrar aqui nas camadas.
de referir que tem mais uma opção de alinhamento. Então, como podem ver, ao selecionar apenas duas, temos aqui as nossas outras opções desabilitadas. Como podem ver, cá temos, mas a partir do momento que selecionamos mais de duas, temos aqui as nossas opções de alinhamento habilitadas. Então, vamos tentar perceber o que isso faz. Então, iremos selecionar, deixa-me cá ver, 3, e iremos selecionar cá no distribuição horizontal. Então, cá temos. Então, só para perceber melhor, iremos colocar todas na mesma linha. Então, como podem ver, cá temos. Então, de seguida, ao observar, podemos ver que não temos um espaçamento uniforme. Então, podemos supor um caso que tenhamos muito mais figuras em relação a essa e queremos deixar um espaçamento uniforme entre elas. Então, iremos selecionar e de seguida iremos clicar aqui na distribuição horizontal. Iremos clicar, como podem ver, cá temos. Então, o mesmo também pode acontecer para a distribuição vertical. Então, podemos deixar cá selecionar. Então, primeiramente iremos alinhar em relação ao centro e podemos cá sobrepor essas e iremos clicar aqui na distribuição. Como podem ver, distribuição vertical. Então, iremos. Me esqueci de selecionar a última figura. Então, cá temos. Então, cá temos o espaçamento igualitário entre as nossas figuras. Então, de referir que nossas camadas podem ser diversas coisas, podem ser textos, podem ser imagens e muito mais. Então, podemos ter cá um exemplo de uma caixa de texto. Então, podemos cá desenhar uma caixa de texto. Então, a nossa ferramenta Adobe Photoshop atualizada. Então, insere por padrão um certo texto, nesse caso Lauren, que é um texto aleatório, só para não pensarmos numa ideia de texto. Então, temos essa facilidade. Então, deixamos cá ajustar mais um pouco, reduzir o tamanho da nossa caixa. Cá temos. Então, como podemos ver, suponhamos que também temos cá na parte de cima um título. Então, irei selecionar aqui, escrever título. Então, esse será nosso título. Deixamos cá. Perfeito. Iremos aumentar cá o tamanho do nosso título. Reduzir mais um pouco. Perfeito. Então, podemos mudar o nosso texto e escrever alinhamento. Então, cá temos. Então, como pode ver, caso nós queiramos alinhar esses dois elementos, iremos primeiramente selecionar. Então, cá temos. Então, podemos ver também aqui nas camadas. Então, como podem ver, cá temos. Então, temos 1, 2, 3. Então, deixamos cá ver qual é a outra camada. Temos esta pequena camada não visível, iremos eliminar. Então, iremos selecionar novamente e clicar aqui em alinhamento à esquerda. Então, cá temos. Então, podemos também ajustar um pouco. Então, perfeito. Podemos desenhar um retângulo. Então, cá temos. Então, podemos alinhar todos esses elementos à esquerda.
Então, deixa-me cá ver. Cá temos. Então, podemos arrastar para baixo. Então, irei clicar no zoom out. Perfeito. Então, podemos desenhar um retângulo. Então, irei iniciar aqui de cima. Então, iremos deixar cá. Cá temos. Então, podemos também alinhar em relação ao centro. Então, como podem ver, cá temos. O nosso texto encontra-se formatado à esquerda, como podem ver. Então, podemos alinhar também ao centro para que tenha melhor composição. Então, iremos selecionar todos e alinhar para o centro. Perfeito. Então, deixamos cá colocar as nossas figuras. Irei aqui nas camadas. Temos cá essa figura. Então, podemos trazer para baixo com a nossa técnica de alinhamento. Então, temos mais alguma figura. Perfeito. Iremos trazer para baixo também. Iremos selecionar, iremos alinhar todas para baixo e criar o espaçamento uniforme. Perfeito. Então, cá temos. Então, referir, como havíamos dito, este tipo de alinhamento pode ser efetuado com qualquer camada. Então, tanto texto, tanto figuras, tanto ícones, imagens e muito mais. Então, essa foi a nossa aula de alinhamento. Até a próxima aula.